O STF acabou de julgar inconstitucional a exigência de uma idade mínima na aposentadoria especial. Possivelmente essa é a melhor notícia do ano de 2026 para os advogados que atuam na área previdenciária. E o que eu quero falar aqui é mostrar para vocês a importância de nós pensarmos nessa decisão nos nossos planejamentos previdenciários. Vamos recapitular o que aconteceu? Antes da reforma da Previdência, o segurado que trabalhava 25, 20 ou 15 anos, a depender do agente que estava exposto, tinha direito de se aposentar na modalidade da aposentadoria especial. E antes da reforma da Previdência, ele se aposentava com a sua média integral. Lá a média se calculava com base na média das 80% maiores contribuições. Então era uma aposentadoria excelente, era a aposentadoria premium do escritório, porque o cliente se aposentava com pouco tempo de contribuição, não exigia uma idade mínima e a média integral era o valor da renda mensal inicial. A partir de 13/11/2019, com a reforma da Previdência, isso mudou completamente. A partir desse momento, para se aposentar na modalidade de aposentadoria especial, era exigida uma pontuação na regra de transição e na regra nova, uma idade mínima. E foi exatamente aí que o STF disse que é inconstitucional, que não pode ser exigida uma idade mínima nesta aposentadoria. Acontece que o STF, por outro lado, disse que o cálculo da Emenda Constitucional 103, o cálculo da reforma da Previdência é constitucional. Então, o cálculo da RMI dessas aposentadorias vai se dar conforme a reforma da Previdência, o que não é nada interessante. Porque o cálculo dessas aposentadorias vai se dar como, desde a reforma da Previdência, o determinado é média de todas as contribuições de julho de 94 em diante, multiplicada por um coeficiente. E o que determina esse coeficiente? O tempo de contribuição. Um homem que tem 20 anos de contribuição começaria num coeficiente de 60%. A cada ano que ele supera 20 anos de contribuição, ele vai ganhando 2%. Com exceção quando a exigência é de apenas 15 anos de tempo de exposição. Nós vamos trabalhar com excesso de ruído, por exemplo, que a exigência é 25 anos de contribuição. Então, se ele tem 25 anos de contribuição de excesso de ruído, ele vai se aposentar com 60% da sua média para 20 anos e sobre os outros 5 anos que sobrou, ele vai ganhar 2% para cada um. Então, ele vai ganhar 10%. Então, no final, ele vai se aposentar com 70% da sua média. E isso nem sempre é o mais interessante para esse segurado. O que nós precisamos avaliar em planejamento é uma segunda estratégia, que é converter o tempo especial trabalhado até a reforma da Previdência. E aqui tem outra decisão do STF, porque o STF disse que é constitucional vedar a conversão após a reforma. Então, eu só posso converter tempo especial para comum até 13/11/2019. Mas a segunda estratégia é comparar a RMI e o dia de uma aposentadoria especial pura com a RMI e o dia da aposentadoria, com base em uma regra de tempo de contribuição comum em regra de transição, a exemplo do pedágio de 100%, que o cliente se aposenta com 100% da sua média. Para isso, nós precisamos identificar o tempo de contribuição dele total, converter o tempo especial até a reforma, identificar quando ele preenche o requisito e simular a renda mensal inicial desta regra de transição. Por isso que o planejamento previdenciário é tão importante. É claro que ainda teremos muitos desdobramentos, nós acabamos de ter uma decisão inicial do STF, mas o que fica é uma notícia extremamente positiva que nós podemos usar com inteligência nos nossos planejamentos previdenciários e, inclusive, como uma estratégia para convencer o nosso cliente da necessidade de executar esses cálculos de simulação antes de sair requerendo benefício.